vamos falar um pouquinho sobre ansiedade, mas na visão bíblica. Fique conosco esses minutos que Deus quer falar com você grandemente. Nós vamos falar de ansiedade, mas antes de chegarmos à Bíblia, que é onde é a minha área, onde eu me sinto à vontade, eu preciso passar por conceitos que vêm de outras áreas. Então, eu vou ler com vocês um pouquinho de algumas coisas que eu andei pesquisando para nós chegarmos à Bíblia, que não dá para falarmos de ansiedade sem sabermos o que ela é, o que ela gera ou como ela começa. E a ansiedade ela pode começar com uma simples preocupação. A preocupação em si não tem nada demais, ela é uma defesa natural. Você se preocupa se você trancou a porta, então você vai lá de noite você vai lá na sua porta da sua casa e vê, ou do seu apartamento e vê se ela está trancada. Você se preocupa se fechou o seu carro, então às vezes você está no shopping, chegou no shopping, você está saindo, você olha, não, peraí, vou lá conferir de novo. Você vai lá e confere e vê se o seu carro está fechado. Então, a preocupação em si não é o problema. O problema é que uma preocupação que ela não sai da sua mente e ela, a partir dali você entra, parece que no loop infinito de preocupações, são chamadas preocupações crônicas, aí é que nós temos um problema, tá? As preocupações crônicas são aquelas que se repetem eternamente e nunca se aproximam de uma solução positiva. Então, veja bem, onde é que eu posso saber se eu tenho, começo a perceber se eu tenho algum problema, alguma questão a ser vista? É quando você entra num loop de preocupações e que essa preocupação nunca chega a uma solução. Tem gente que se preocupa com se preocupar. Então você entra numa questão que você começa a preocupar com alguma coisa, então a partir dali você cria situações que são hipotéticas, que não necessariamente estão conectadas com a realidade, você cria situações hipotéticas na sua vida, situações até que eu diria irreais. E você vai nesse loop, e daqui a pouco, quando você percebe, a sua mente está, eu vou usar uma palavra, sequestrada por esse sentimento, se é que eu posso dizer assim, por essa preocupação. Isso é que é o problema. A preocupação crônica. Você acaba se preocupando com muita coisa, os preocupados crônicos com muitas coisas, a maioria das quais não tem a menor possibilidade de acontecer. E a pessoa acaba vendo perigo aonde uma pessoa normal não vê. Então nós estamos falando, eu espero muito que você entenda, nós não estamos falando de preocupações normais da vida. Nós estamos falando de pessoas que a mente é dominada pela preocupação das coisas que podem acontecer. E isso é, de uma certa maneira, assim, até hipotético, porque você não sabe se realmente vão acontecer. As pessoas montam cenários na sua mente, na sua vida, e cenários que são irreais. Então, se você está nesse momento, por exemplo, nós estamos vivendo agora a questão do isolamento social, da Covid-19, da pandemia, e tem gente que tem as preocupações normais, eu tenho as preocupações normais, eu estou aqui gravando com você, mas eu higienizei as mãos, nossos irmãos em Cristo que estão aqui trabalhando conosco, todos estão separados, todos estão também com as mãos higienizadas, todo o nosso material foi higienizado, esse microfone foi higienizado. Nós tivemos a preocupação de fazer isso acontecer. Mas imagina um preocupado crônico, ele não se satisfaria com isso, ele já começaria a buscar então questões hipotéticas para ir numa preocupação em cima de preocupação. Ah, mas se esse microfone acontecer, se ele encostar aqui, ele já ficou infectado, mas se acontecer com o irmão, e se o irmão veio de um lugar, e se, ou seja, a sua mente fica nesse loop infinito e criando situações hipotéticas e nunca chega a uma solução. Se é esse o caso, você pode estar beirando, se já não tem uma ansiedade, porque a preocupação excessiva gera a ansiedade, tá? E geralmente, eu quero dizer isso para você, geralmente as preocupações, elas não vêm
por imagem, ela vem por palavras. Isso que é um problema nesses dias, porque os jornais estão ocupados, é a função deles jornalística, e existe uma questão, né, entre os jornais informarem isso, informarem também as coisas boas, eles também têm informado coisas boas, mas geralmente quando você ouve, nesse tempo que nós estamos vivendo, você ouve falar sobre contaminação, e agora eu vi uma reportagem que tentava alertar as pessoas sobre a importância de higienização da casa, inclusive, mas é uma armadilha para pessoas que têm ansiedade, preocupados crônicos. Por que preocupação crônica? Porque ele mostrava, através de uma imagem, de uma lente ultravioleta, algo assim, ele mostrava o quanto de contaminação tinha na casa. Agora, você imagina, se eu fosse preocupado crônico, se eu começasse a ver numa reportagem que existem milhares de germes dentro da minha casa. Isso é um disparo. Isso é uma reportagem, não estou aqui falando mal da reportagem, mas é uma reportagem que gera um gatilho para você começar a criar situações hipotéticas olhando para a sua própria casa. Aqui está sujo, ali está sujo, o outro está sujo. Já falei, eu trouxe essa mensagem mais ou menos há tempos atrás numa live. Eu já falei de uma pessoa que falava para outra, fica a 10 metros de distância, para ficar por ali mesmo, para não dar mais nenhum passo. A 10 metros de distância você não tem contaminação. O governo fala de 2 metros. A pessoa a 10 metros, ou seja, ela já está criando uma situação que vai além das recomendações. Essa recomendação diz para você usar máscara, para você se higienizar. Chega em casa, toma um banho, se higieniza, lava a roupa, usou máscara, chegou em casa, higieniza as mãos. Você fez tudo aquilo que o Ministério da Saúde, que os governadores, que os prefeitos estão pedindo aos seus secretários. Mas para quem tem essa preocupação excessiva que gera ansiedade, isso não é o suficiente. Então acaba que a pessoa vem de fora, o parente, para aquela pessoa ele pode parecer imundo, apesar de ele ter cumprido todas as exigências. Para ela, ele acaba sendo uma pessoa imunda, porque ela gera várias probabilidades daquilo de ele estar infectado. Vamos parar de falar um pouquinho de Covid, vamos falar um pouco da vida. Então, é assim, a vida de uma pessoa preocupada é isso. É uma pessoa que não tem paz no seu interior, porque ela está sempre criando situações hipotéticas na sua vida. E ela não sabe como parar isso. E não adianta você falar simplesmente para a pessoa, pare com isso, ela não vai parar. Ela está dominada por esse sentimento, se eu posso chamar de sentimento, de uma maneira leiga. Ela está dominada por isso. Essas são as questões, eu não entrei em Bíblia ainda, mas agora vamos entrar no que a Bíblia diz, porque a Bíblia fala também sobre isso, a Bíblia trata disso. E a Bíblia diz, então eu trouxe para vocês 3 versículos. Em Provérbios 12, 25, o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Vamos entender, a Bíblia está dizendo, e agora eu não estou falando de psicologia, nada disso, estou falando de Bíblia. A Bíblia está dizendo que se o seu coração for ansioso, você vai andar deprimido. E eu vejo crentes, filhos de Deus, ansiosos, que não estão colocando a palavra no lugar certo nas suas vidas, e nós vamos chegar um pouquinho mais para frente, que têm andado tristes, digo deprimidos, no sentido que a Bíblia está falando de ir para baixo, um abismo chamando outro abismo. Porque quando a Bíblia fala de um abismo chamando outro abismo, está falando de questões da alma. Nós já falamos isso em algum encontro marcado aqui lá no começo. Um abismo chamando outro abismo. Então a Bíblia está falando, se você focar a sua vida na ansiedade, nessas questões que eu falei lá em cima, que elas são importantes para nós entendermos, qual é o resultado disso? E se você está falando comigo e você sabe, você está vivendo isso, você sabe qual é o resultado disso? O resultado disso é uma alma cabisbaixa, triste, deprimente, porque você nunca vai encontrar solução e saída. Quando a Bíblia ela é um livro de solução, de saída. A nossa solução é Jesus, para todos os nossos problemas. Em Filipenses 4, 6, diz assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graça, apresentem os vossos pedidos a Deus. Aqui nós começamos a falar do que a Bíblia
começa a apontar de caminhos para você entender e descansar no Senhor. Não ande ansioso, não ande preocupado. Em vez de se você andar preocupado, a Bíblia está dizendo, mas em tudo, em tudo. E agora eu quero te explicar isso. Por que em tudo? Porque voltando aos conceitos humanos, de estudos humanos, o primeiro passo para você sair de um momento assim, de preocupação, é você, através da autoconsciência, do autoconhecimento, é se apoderar dos episódios preocupantes. Ou seja, se você era sequestrado por eles, eles te tomam e fazem de você de refém, o que está dizendo os estudos? Apodere-se dele, faça o contrário, apodere-se dele. E além de se apoderar dele, questione também, conteste. Porque a preocupação, ela cria cenários hipotéticos, mas se você contestar, você consegue ali trazer uma racionalidade e não ser sequestrado e dominar a preocupação. É apenas um caminho. Gente, por favor, eu não estou aqui trazendo conselhos psicológicos, eu estou apenas referindo isso para chegar à palavra. Voltando à palavra. E o que isso tem a ver com Filipenses 4:6, pastor? A Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo. Ou seja, se vier aquela preocupação na sua vida, se vier assim, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graça, apresente os seus pedidos a Deus. Vamos parar aqui, vamos olhar esse versículo. Mas em tudo, ou seja, a Bíblia está dizendo, sabe qual é a questão do preocupado? É que geralmente o preocupado, ele cria esse sentimento no coração, deixa-se sequestrado, por isso quando ele está lá no fundo, ele pede ajuda ao Senhor, ele faz o contrário. Mas a Bíblia manda fazer primeiro o Senhor. Então eu quero dizer para você, filho de Deus, agora estou dizendo a filho de Deus, em vez de você deixar para falar com o Senhor quando a coisa está muito ruim, está péssima, quando você se enrolou plenamente, que tal você inverter e falar para o Senhor quando as coisas estão querendo começar? A Bíblia diz, eu vou repetir, em tudo. Então não escolha aquilo que você vai falar para o Senhor. A Bíblia diz, em tudo. Pela oração. Súplica. E já agradecendo a Deus. Quando você agradece também a Deus, você também está dizendo para Deus e está dizendo para você, essa questão está na mão dele, foi resolvida. Senhor, muito obrigado, o Senhor vai dar a resposta. O Senhor já deu a resposta. Você alivia o seu coração. Só é agradecido quem tem um coração leve, grato. Quem tem um coração liberado, aberto. Ninguém agradece com o coração fechado. Ninguém diz assim, obrigado. Só se for por obrigação, aí vira um brigado. Mas se você realmente é agradecido, você chega a alguém com alegria. Você chega a alguém realmente com o coração aberto. Então a Bíblia está dizendo, além de você pedir coração, já libere o teu coração agradecendo a Deus. E apresente os seus pedidos a Deus assim. Então inverta, filho de Deus, inverta. Leve a Deus antes de você entrar no momento que te leve à ansiedade. Pare isso. Quando começa o gatilho, se começou agora, eu vou voltar para o Covid, se começou na sua vida, chegou uma notícia ruim, olha, descobriram que o coronavírus agora pega, sei lá, não vou falar nada, porque senão alguém pode imaginar alguma coisa. Se isso te preocupou, que foi um gatilho, primeira coisa, leva a Deus, Senhor, eu sei que o Senhor me guarda, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Ele existe, Ele pode todas as coisas e Ele me ama. E, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor tem me guardado. Eu te garanto uma coisa, que é muito difícil da preocupação virar uma ansiedade na tua vida. E outra coisa, também que eu quero terminar com isso. Agora eu quero deixar um pouquinho a questão de Covid de lado. Eu quero falar, tem gente que é ansioso muito pelo futuro. Tem gente que não dorme no dia anterior preocupado com as coisas futuras, preocupado com o dia seguinte. Pastor, isso é impossível de acontecer, de não acontecer? Eu já dormi preocupado com muitas coisas do dia seguinte. Eu tive que dar ordem para a minha alma e lutar com a minha alma durante algum tempo. Não vou me preocupar com isso, que não faz nenhum bem para mim e não me é útil. Por quê?
Porque questões de trabalho, por exemplo, eu não vou levantar de madrugada e ir para o meu local de trabalho para resolver. Ou às vezes até eu trabalho em casa, mas eu preciso descansar minha mente para depois voltar e continuar a trabalhar. Então, é uma luta, mas isso é uma parte da vida. Como eu falei, a preocupação normal, às vezes você se preocupa normalmente com um problema, uma questão, não dorme uma noite ou outra na vida, mas tem gente que já não está dormindo, descansando, e parece o seguinte, resolve uma coisa, ela já se preocupa com a outra, resolve uma coisa, se preocupa com a outra, fica preocupado com o dia de amanhã. A Bíblia está dizendo, agora eu digo muito a filhos de Deus agora, filhos de Deus, não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso. Lucas 12, 29, Deus está dizendo para você, não fique preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir, com os problemas de amanhã, basta cada dia o seu mal. Então, para a gente poder terminar, eu quero dizer uma coisa para você. Aprenda, dentro da palavra de Deus, algumas coisas que são importantes. Primeiro, antes de entrar nisso, quando vier esse gatilho, quando vier essa questão que você sabe, está chegando, coloque diante do Senhor, mas coloque com orações, tudo com ações de graça. Segundo, a Bíblia está dizendo, não fiquem preocupados com o futuro, com o que comer, com o que beber, com o que se vestir. Vocês valem mais que os passarinhos, você vale mais que os passarinhos, você vale mais que a natureza. Então eu estou dizendo uma coisa para você, nesse encontro marcado até um pouquinho mais longo hoje. Coloque as coisas no lugar certo na sua vida. E qual é o lugar da palavra de Deus? Ela é a prioridade da sua vida. Então, vamos colocar a palavra de Deus no seu lugar certo. Vamos colocar a palavra de Deus aonde ela deve ser posta, que é no primeiro lugar da nossa vida, do nosso espírito, da nossa alma, mas também da nossa mente. Não seremos dominados pelo medo, não seremos dominados pela ansiedade, porque a palavra de Deus estará sempre como escudo, porque na armadura de Deus, a fé é o escudo, e a nossa fé será nosso escudo contra as preocupações e contra as ansiedades. Deus te abençoe grandemente.